Eu sou contra isso, mas isso aí é um outro debate. Você pode perguntar pro Mário o que ele acha disso. Já bota o aí, moleque chutando bola pra aprender, a garota pra chutar bola tem também. superchat aqui, a prioridade. Exatamente. Então nós vamos superchat, depois a gente volta, né, pra isso aí. Lê aí. Dá pra botar na tela? Ou... Tem 2 superchats. Muitíssimo obrigado, Robinho, que mandou aí. Boa tarde, amigos, e abraços. Parabéns ao profissional Mário pelo seu trabalho no Flamengo. Gostaria de saber sobre o Davi Luiz no dia a dia. Ele hoje, dentro do elenco, é realmente o líder desse grupo? Assim, não falo como um líder, né? Porque eu acho que a gente, dentro desse elenco aí, tem muitos jogadores experientes, né? Vejo os caras que têm muita voz em cima do elenco profissional. O Davi é um deles, né? A gente tem o Rossi, né? Que tem pouco tempo de clube e tem muita personalidade. No campo, ele passa isso. Tem muita personalidade. Ser ativo, né? Sim, sim. Aí tem os outros, né? O Bruno assumiu um papel também muito importante, Felipe Luiz. O Rodrigo Caio é um líder nato. Então, assim, te falei de 5, 6 caras, são 5, 6 líderes que eu consigo identificar tendo pouca vivência com eles. Sim. E assim, cara, não tem uma vírgula para falar desses caras com relação ao trabalho dia a dia. Tem nada, nada, nada. E de repente a gente não consegue engrenar algumas coisas e fica muito pautado só naquilo que você conseguiu produzir para o jogo no final de semana ou no meio de semana. Sim. Mas fica muito pautado em cima daquilo que você conseguiu produzir no jogo. E essa sequência, para mim, é o mais complicado pra gente. A gente que assume interinamente, independente se você é auxiliar permanente ou treinador de sub-20, porque a gente, nessa situação, a gente vai sempre assumir pós uma terra arrasada. Né? Dificilmente, a gente estava batendo papo aqui em off, eu não vejo problema nenhum em falar isso, dificilmente vai acontecer de alguém assumir com um time na liderança, igual aconteceu com a saída do Luiz Castro. O Caçapa e depois o Bruno Lage. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Geralmente vai assumir um cara interinamente de uma demissão, de um insucesso, de um fracasso da equipe que aconteceu ao longo de um processo. Vídeo que aconteceu com o Flamengo nesse ano. Né? A gente conseguiu fazer 6 jogos, sendo que os 2 primeiros do Campeonato Estadual eram coisas combinadas com o Vitor. O Vitor sentou comigo, explicou o que ele pensava, tal, qual era o plano dele. Conseguiu-se ali a antecipação da data da 5ª rodada. E depois faremos o Bangu e teríamos a possibilidade de fazer a Portuguesa. Mas ele viu que de repente ali tinha um gap, ele poderia treinar e usar a Portuguesa também. Aí ele tirou a Portuguesa desse momento do nosso controle. Mas aí depois você vê que pós-Fluminense e agora pós Copa do Brasil, você vai sempre chegar com um cenário muito ruim. Muito ruim de uma derrota, de um fracasso. Goleada, né? Contra o Fluminense, então, né? E você não tem nem como mensurar assim, Mário, o ambiente tá ruim. Não tem como tu mensurar isso. Então não tem essa facilidade para fazer esse tipo de observação e diagnóstico no momento. Agora, é óbvio que a gente tenta botar a energia para cima, a gente tenta manter um ambiente saudável, a gente tenta criar um ambiente de competição interna entre os atletas para que todos possam desenvolver. Então, uma coisa que a gente identificou nessa última transição e tentamos fazer no pouco tempo que a gente teve. A gente teve um treino, o jogo do Bahia, depois tivemos mais 4 treinos e o jogo do Corinthians. Foi o período que eu fiquei pela última vez, entendeu? Sim. Então, assim, cara, foi muito bacana, foi muito legal ter o contato de novo com os caras. Foi muito legal ver os caras entendendo um pouco daquilo que a gente queria, das coisas acontecendo dentro do jogo. Então, eu tiro como muito satisfatória essa situação do profissional. Com relação ao Davi, eu vejo o Davi um líder, sim, assim como vejo outros jogadores também exercendo esse papel de liderança. Everton Ribeiro, por exemplo, que eu não citei, o próprio Gerson, Gabigol. O Bruno assumiu essa situação de ser um capitão nesse momento também, né? Ele assume a faixa de capitão ali e assume uma liderança também dentro do grupo. Mas é um grupo, na essência, muito profissional. Todos são muito trabalhadores. Não tem uma vírgula para falar de nenhum deles. Até o Rodinei mesmo fala, né, naquela resenha da Copa do Brasil, que o Davi Luiz puxava a orelha dele e tal. Você tem que ser mais profissional. Então, nesse sentido mesmo, de ser um líder, Não, de se até preocupar. já pegando esse gancho muito bem colocado, o Davi, ele ajudou muito o Rodinei e ajudou outros jogadores Vitor aí. Hugo. Vitor Hugo, Vitor né? Hugo. O Léo Pereira também. Aí, sério. Tô falando sério pra tu, Tem uma relação muito. Ele tem uma relação muito forte com os meninos da base. Muito, né? Muito legal ali. E assim, meio que ele tenta ajudar os meninos a ter uma conduta
que não é muito comum aqui no Brasil, né? Focada, profissional, profissional, trabalha. língua Sim. estrangeira, se preocupar com, entendeu? Com a apresentação, com algumas coisas. Eu acho que ele é um cara bacana pro ambiente ali, principalmente pros meninos da base. Porque na maioria das vezes, o treinador da base é o cara chato da história, né? Porque ele fala, ele cobra, ele fala isso o tempo todo. E de repente, quando você sobe ali profissional, que tu vê uma referência que joga na sua posição, um cara que você era um ídolo seu, que agora tá dividindo vestiário contigo, falando a mesma coisa, assim, pô, eu dou O razão. tamanho dele, né? Exato. Deu razão Exatamente. para aquele cara lá de baixo, aí o moleque também passa a te respeitar muito mais do que ele já respeita, mas, pô, ele fala assim, não, pô, o cara lá embaixo tinha razão, eu tenho que fazer isso daqui. Tanto é que o Vitor Hugo tem uma entrevista que ele fala, ele faz uma entrevista em inglês para um canal, agora eu não lembro qual foi o canal, eu falei assim, pô, tá bem no inglês, hein? Ele, pô, tô fazendo direto, pô, tô pegando firme, porque tô me preparando pro próximo passo, porque eu não sei para onde eu vou. É. Passa um pouco por isso. Eu vi uma Inglaterra, vai matéria- pra Inglaterra. É. Vai pra Inglaterra. Não, o inglês Mas- inglês é a língua mundial. É universal, é universal. Não é por causa disso não, não é por causa disso não. Mas pode ser uma Espanha também. Mas depois a gente vai falar de Vitor Hugo. Tem mais um superchat aqui. Agora, só pegando um gancho, ele falou, sabe quem é líder que ele falou também? O Everton Ribeiro. É mesmo, né? Como é que é o Everton Ribeiro? É importante, né? Ajudar a garotada aí, né, Vitor? Falando inglês, né? Importante jogar Wolverhampton, né? O Totó. Wolverhampton, né? O Totó tá feliz, né? O filho dele Né, falou é. essa, né? É maneiro pra cacete. O filho dele, eu olho assim, ai, cara, tem um filho também. Mas depois eu lembro dos gastos. Na Deixa pra- quarta-feira, o Felipe Ruggeri vai estar aqui, vai ter um duelo É, de Everton Ribeiro. Não, mas a imitação dele é muito melhor, É, né? ele A faz minha, muito bem mesmo. a minha é sub-15 ainda, a gente tá com o Mário aqui. A minha é sub-15 ainda, tô evoluindo pra ficar profissional. Eu ia falar sobre isso, o Robinho tá ajudando o Mateuzinho, né, também agora. É, Né, cara, eu acho que é importante. O Rodinei fala sobre isso. A melhora que o Rodinei tem de crescimento mesmo, né, como atleta, de profissionalmente jogar mesmo, sim. efetivamente. Irmão, hoje se o Rodinei tá no Olympiacos, pode agradecer o Davi Luiz. Exato. Cara, e assim, o Davi no final do... Acho que não sei se é no final do Brasileiro, né? No Final da Copa do Brasil, que na tem- entrevista. Não, que tem uma entrega dos prêmios lá, não sei se... Ah, é do É brasileiro. do brasileiro, né? É. Que o Davi dá um depoimento que ele se emociona por falar do Rodinei, que é um filho que ele adquiriu ali no Flamengo e tal. Meio que abraçou o Rodinei, trouxe o Rodinei para próximo dele, que ele viu o Rodinei com um talento bruto, que ele queria, né, ajudar. Eu acho que isso mostra um pouco do que é o ser humano Davi, né? Do que ele pode fazer pelo cara nesse momento. Não, e ele fala até que um momento ali que o Rodinei cansou, não quis mais e tal. E ele falou, tá bom, time. Depois ele voltou lá. Não, deixa eu voltar aí, eu tô precisando, cara, que não sei o quê. Mas é maneiro isso, Isso cara. que eu te falei do O Léo, Davi faz é fora da curva. isso que eu te falei do Léo, eu tenho amigos em comum com o Léo. E quando o Davi Luiz, ele é anunciado, o Léo falou, pô, agora mesmo que eu não jogo, né? Porque eu já era reserva. Chega o Davi Luiz ainda, da Europa, agora mesmo é que eu não vou jogar. O Davi começa a pegar no pé dele. Cara, tu tem que fazer isso, tu tem que chegar mais cedo, tem que fazer isso, aquilo. E ele consegue melhorar naquela sequência com o Dorival, pô. Então, Essa daí eu não sabia. o Davi, com o Léo, eu não o sabia. Davi ele foi importante pro Léo também. O Léo, quando o Davi Jogaram chega... junto ano passado, né? Quando o Davi chega, ele fala, pô, agora mesmo que eu não vou jogar. Ele tava desacreditado na época, ele tinha até proposta, ele recebeu proposta, acho que do Cruz Azul. 21 jogava Rodrigo Caio e Davi. E Ele não antes do conseguia Davi, jogar. jogava o Gustavo Henrique. Ele não O conseguia Rogério jogar. Ceni não jogava. O Rogério Ceni É. jogou o Arão, né? Botou o Arão e o Rodrigo Caio, o Arão e o Gustavo Henrique. Exatamente. Aí ele não O conseguia Léo foi jogar. se firmar ano passado com o Dorival. Sim. Somente naquela arrancada de Copa do Brasil. Ele foi muito mal com o Libertadores Paulo ali. Souza, né? E depois com o Dorival E ele agora consegue esse ano bem. tá jogando agora aí, mas ele realmente teve muita dificuldade. Quando eu falo isso, o torcedor esquece, foram 6 meses ano passado, 6 meses agora. Mas tudo bem.